Como lidar com a ansiedade? Sejam bem-vindos, meus caros. Mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui no podcast, que eu gosto tanto de conversar com vocês, de trocar essas palavras com vocês, trocar essas ideias, para aprender, porque também estou aprendendo, ao contrário do que vocês pensam. Tudo que eu falo aqui, eu volto a revisitar esses áudios, inclusive para me ajudar bastante. Muitas vezes estou fazendo algumas atividades aqui e deixo ali o podcast ligado para me ouvir e aprender e descobrir várias coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou o maior crítico do meu trabalho e sempre estou procurando melhorar, trazer mais informações através de estudos, através de um empirismo, né? E de fato é importante a gente aprender vendo as pessoas fazer as coisas. Esse é o meu propósito aqui do canal, é trazer as minhas opiniões sobre o que eu vivo e o que eu vejo as pessoas passarem. Então é muito importante. Antes de começarmos esse áudio, eu gostaria que vocês, como eu sempre peço, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem. Obviamente, também se inscrever no canal para me ajudar a seguir em frente e trazer mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade. Ansiedade, como controlar, né? Ansiedade social, os sintomas da ansiedade, ansiedade generalizada e muito mais. É o que nós vamos aqui discutir um pouquinho nesse podcast. E tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Meus amigos, a gente sabe que a ansiedade é um dos maiores males do mundo. Todo mundo é ansioso, de uma certa forma. Também falei um pouco sobre algo parecido, que é a solidão e a carência. Se vocês desejarem, podem acessar aqui o card que está passando nesse momento aqui no vídeo para ver o que eu disse naquele podcast sobre a solidão e a carência, que são basicamente sintomas de algo que será a ansiedade, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós temos a solidão, a carência, e a ansiedade vem logo depois. Ela quer tudo aquilo de volta, a situação, às vezes a pessoa que ela ama, às vezes um ente querido, até um ente querido que perdeu a vida, né, por questões, às vezes naturais da vida, né, gente? Que todos nós um dia vamos pegar o trem rumo ao infinito. E a pessoa fica tão solitária e tão abandonada ao perder aquele ente querido, que ela se torna uma pessoa super ansiosa. Então, eis aí uma das razões da pessoa ser ansiosa. Então, a ansiedade abrange todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais, rico, pobre, todas as cores, preto, branco, amarelo, não importa. A ansiedade está presente em todas as situações. É uma ansiedade generalizada. Então, de fato, nós percebemos que a ansiedade é um dos males do século. Ainda iremos falar um pouco sobre o mal do século em áudios posteriores, que é a depressão. Como poderemos controlar a ansiedade? E o mais complicado é que a ansiedade, ela está envolvida também de maneira física, porque ela se traduz em coisas, dores físicas, se traduz em tudo. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, ela vai acabar gastando esse dinheiro. Ela pode ter muito dinheiro, mas a ansiedade dela não deixa ela ficar quieta. Ela tem que gastar aquele dinheiro. Ela não sabe tirar um fundo de emergência. Ela vai gastar tudo. Muitas vezes essas pessoas, elas ficam ansiosas e acabam também, entre aspas, contaminando as outras pessoas, porque além de elas serem ansiosas, elas conseguem contagiar as pessoas que estão ao redor dela. Por isso que se diz que a gente é o resultado das 5 pessoas que convivem ao nosso redor. Se nós convivemos com uma pessoa ansiosa, nós vamos também, consequentemente, nos tornarmos ansiosos. É muito difícil de controlar a ansiedade, mas é muito fácil adquirir. Basta você estar do lado da pessoa que é ansiosa, aplicando só dinheiro, né? Que é uma ansiedade social, em que a pessoa quer fazer de tudo para gastar aquele dinheiro de forma desnecessária. Muitas vezes nem precisa daquela coisa, ela compra aquele monte de coisa, vários pares de sapato, por exemplo.
ali só pelo prazer de estar com aquela coleção de sapatos ali, só que na verdade ela não usa nem dois. É aquele ditado, né? Aquela velha máxima. Para que comprar tantos sapatos se você só usa um por vez? Basicamente isso. A pessoa ansiosa, ela não tem noção de nada. E agora partindo para a ansiedade emocional, que é o caso mais complexo da pessoa que, como eu já citei no áudio sobre solidão, né? Em que a pessoa se sente carente e ela quer de qualquer maneira que aquela pessoa volte para ela. E sendo que ela foi separada dela por uma questão realmente de progresso para ambas. As duas precisam aprender alguma coisa e jamais elas aprenderiam juntas. Então foi necessário que houvesse essa ruptura para que os dois ficassem solitários e aprendessem a lidar com a sua solidão. Mas uma delas talvez não aprenda a lidar com isso e se torna ansiosa. Começa a comer demais, começa a beber demais, começa a usar drogas, começa a se colocar em situações perigosas para a sua vida. Tudo isso pela ansiedade que ela tem de trazer a pessoa de volta. É um foco contrário. Ela foca ao contrário. Ao invés de focar numa coisa positiva, foca em coisas negativas, descontando aquela ansiedade, aquela falta, em coisas ilegais, por exemplo, né? Como é o caso do uso de drogas desenfreado. Então aí nós vemos aí um retrato da ansiedade. As pessoas são ansiosas pelo fato de estarem carentes. E, lamentavelmente, muitas vezes pode ser um caminho sem volta. Vamos falar agora sobre alguns sintomas da ansiedade. Primeiro sintoma: a pessoa não se controla. No mundo de hoje, com o avanço tecnológico, como eu disse em áudios anteriores, vieram também muitos problemas. Um desses problemas foi a ansiedade. Você vê crianças ansiosas. Quando você entrega, por exemplo, um celular para uma criança e você quer pegar aquele celular depois para guardar, ela fica desesperada, ela não quer te entregar o celular de jeito nenhum. Por causa da ansiedade dela, ela quer ficar ali 24 horas, ela não quer mais comer, não quer mais fazer nada. Isso é um tipo de ansiedade. Isso é um sintoma da ansiedade, independente se for adulto ou criança. Ela quer de qualquer jeito ficar com aquilo ali, ficar naquela situação, naquela inércia. Não quer fazer mais nada, quer ficar só naquilo. Então nós vemos isso hoje em dia. Pessoas desse tipo geralmente são inquietas. Elas não param, ficam de um canto para outro, ficam de um canto para outro. Então são pessoas ansiosas, independente de idade, porque a tecnologia trouxe também esse tipo de problema, que a pessoa se torna inquieta justamente por causa da falta das coisas que ela tem. E ela quer, de qualquer jeito, ficar presa a essas coisas. Um outro sintoma de ansiedade é a expectativa. A expectativa, já falamos sobre isso também aqui, expectativa. Quando você foca em uma coisa e ela não dá certo, você faz de tudo para aquela coisa dar certo. Você fica maluco, você fica doido, vai para um canto, vai para o outro. É quase semelhante a um sintoma de abstinência de drogas. A pessoa não sabe o que fazer, a pessoa fica desesperada porque não conseguiu aquilo, porque ela queria que aquilo desse certo e não deu. E isso, a pessoa surge logo com aquela ansiedade, aquela neura. Não que a minha vida vai acabar, não que isso tem que funcionar. Então não é bem assim. Mas esse é um dos sintomas da ansiedade, a expectativa adiada. A expectativa adiada, como diz a Bíblia, faz adoecer o coração, de fato. A pessoa fica desesperada sem saber o que fazer, achando que aquilo era o único recurso que ela tinha na vida. E não deu certo, ela fica numa ansiedade tão grande que ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir aquilo. Um outro sintoma da ansiedade é a falta de paciência. Geralmente quem é ansioso não tem paciência com nada. Ele não tem paciência para assistir um vídeo. Por exemplo, se você colocar ele sentado aqui para ouvir esse podcast, ele fica 2 minutos, aí ele começa já a abrir a boca ali, né? Bocejar, que é um sinal de desinteresse, já começa a sentir sono, já começa a caminhar, ele não consegue. E o ansioso, ele não tem paciência com as coisas. Então é uma das formas de você descobrir se a pessoa é ansiosa ou não. É um dos sintomas. E isso independente de adulto ou criança, atualmente. No passado não era assim. As crianças eram mais focadas nas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo quer saber de fazer as suas coisas e se tornaram egoístas de uma certa forma. E isso trouxe um grau de ansiedade altíssima. Então as pessoas ansiosas são realmente impacientes. Outro detalhe de quem é ansioso
quem é ansioso tem um pavio curto. Quem é ansioso não consegue ouvir muitas coisas e não responder. Ele meio que se enche ali, ele quer botar aquilo para fora por causa da ansiedade dele. Pode ver. Se você falar uma coisa para uma pessoa que é muito ansiosa, se o que você está falando para ela vai doer nela, ela não vai aceitar aquilo de você. Ela tem um pavio curto, ela vai te responder. E quando você está falando, ela fica doida para tomar logo a vez para falar as coisas que ela precisa falar. Porque ela é ansiosa. Ela não tem paciência. Ela vai te responder, ela vai fazer qualquer coisa. Então é mais um sintoma de quem é ansioso. É pavio curto. Faça uma simples observação e observe as pessoas ao seu redor. Com certeza, você vai encontrar muitas pessoas ansiosas com esses tipos de comportamentos descritos aqui nesse podcast. Dito isso, vamos saber agora como combater e como lidar com a ansiedade. Bom, gente, para aprender a lidar com a ansiedade, são vários fatores. Mas, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que para combater a ansiedade é necessário colocar o pé no freio. Como assim colocar o pé no freio? Olha, em termos gerais, como as pessoas dizem, temos que baixar a bola, temos que nos acalmar, temos que segurar a onda, né? Nos controlar. É basicamente isso. A ansiedade, você precisa ter muita calma, treinar a calma. Lembra aquela contagem de 1 a 10 que as pessoas fazem quando estão nervosas? É basicamente isso. Para controlar a ansiedade, é necessário controlar você mesmo. Você precisa ser mais calmo, mais tranquilo, procurar atividades que te deixem à vontade e que não te forçam a uma situação em que você tem que tomar decisões rápidas, né? Porque isso também faz com que você se torne ansioso e tome até decisões precipitadas. E, inclusive foi algo que eu falei no vídeo anterior sobre decisões precipitadas. Está até aqui em cima no card. Você poderia dar uma olhada sobre decisões precipitadas e as suas consequências. Então, um primeiro passo é manter a calma, fique tranquilo. Não adianta passar dos limites, não adianta gritar, não adianta ficar querendo aquilo a qualquer custo. Se acalme, se acalme, se acalme. Você vê a situação passando por você como que um carro passasse por você lá na frente na rodovia. Você vê aquele carro passando a 40 por hora, por exemplo, que não é uma velocidade, né? Você está vendo ele passar ali por você ali, deixa ele passar, deixa ele lá para frente, depois você vai atrás. Depois você pega o seu carro, né? Supondo-se que você está dirigindo, e vai e pega, porque você vai enfrentar os mesmos 40 quilômetros, não precisa pressa. O ansioso tem que ser desse jeito. Tem que aprender a controlar os próprios impulsos. Porque ansioso, por exemplo, quando ele tem um dinheiro, ele já pensa, eu quero gastar logo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu vou. E não é assim. Todas as vezes que você obedecer esse impulso, você vai causar muitas tragédias à sua vida. Tanto físicas, como emocionais, como financeiras. Então o segredo é controlar os seus impulsos. Controle os seus impulsos. E a segunda dica que eu te dou é manter-se calmo. Mantenha-se calmo. Acalme-se. Não force a barra. Você já fez tantas coisas que te levaram à bancarrota, por assim dizer, né? Tantas coisas que deixaram você sem nada. Você já fez tantas coisas que lhe causaram mal. Por que repetir de novo? Você já sabe o padrão. Se você continuar ansioso, você vai acabar ali naquela situação, sem nada. Você vai repetir o mesmo erro? Tudo bem, eu sei que é um impulso, que é difícil controlar, mas todo dia matando um leão. Todo dia matando um leão. Você pensa, hoje eu levo 5 segundos para tomar decisão. Eu vou demorar um pouquinho, esperar 10. Depois da manhã, 15. Vou levar 15 segundos. Quando é a situação de você ficar com raiva, em vez de contar até 10, você conta até 20. Entendeu mais ou menos a lógica do que eu estou tentando dizer? Você vai gradativamente ganhando espaço contra a ansiedade. Porque a ansiedade, ela não espera você pensar, ela não dá tempo para você pensar. Você já age em função dela, já quer fazer a coisa no momento. Mas praticar o exercício da calma, do silêncio, da tranquilidade,
pisar o pé no freio, aí você vai ver que aos poucos você vai conseguir vencer a ansiedade justamente por pensar dessa forma, por ter a calma de tomar decisões, porque você é dono das suas próprias decisões. No meu caso, eu sempre digo, quando eu estou ansioso para fazer alguma coisa, eu falo, opa, sempre digo para mim mesmo, e seria bom você fazer isso também, porque isso comigo funciona. Eu digo, opa, quem manda em mim sou eu. A ansiedade não vai tomar conta de mim. Quando eu estou desesperado para fazer um negócio, opa, eu dou um grito para mim mesmo aqui, né? Intimamente. Quem manda em mim sou eu. Ninguém vai mandar em mim. Eu faço o que eu achar melhor. Quando eu vejo que aquele impulso está vindo, eu digo, não, só vou depois que eu fizer isso aqui. E de fato eu faço dessa forma. Eu me castigo, me policio, porque se eu brincar, eu vou ser tomado por sentimentos de ansiedade e não vai ser nada bom nem para mim, nem para as pessoas que estão ao meu redor. Então, mais uma dica para vocês aí. Falem com o seu eu interior. Deem bronca no seu interior. Diga que vocês é que mandam. E de fato, é assim. Vocês é que mandam na vida de vocês, não é? Vocês é que têm que controlar suas próprias emoções, porque ninguém controlará por vocês. Então, saiba lidar com a ansiedade. Seja calmo, tranquilo, fale com o seu eu interior. Controle os seus impulsos de responder a alguém, de agir de forma impensada, precipitada. É um dos segredos de lidar com a ansiedade. Espero que essas dicas tenham sido de grande valia para vocês. E se ajudou de alguma forma, deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião a respeito desse podcast. Muito obrigado, gente, por estar até aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Falaremos posteriormente a mais sobre a ansiedade. Forte abraço.